E aí, pessoal que assiste o canal Destino da Nath, hoje estamos aqui no maior cemitério aqui de Fortaleza, que vocês podem ver, tá? Aqui no fundo. E aí, o que será que ele está fazendo aqui à noite no cemitério? Então, convido vocês para já se inscrever no nosso canal e aguarde. E nós, inclusive, é um acordo que nós já temos com a administração sanitária e a gente pede a compreensão de todos, já visto que estamos na morada dos mortos. Perfeito? Então, antes da gente se deslocar para o ponto de início, de fato, da nossa aula de hoje, eu vou pedir primeiramente que vocês possam dar uma observada nesses túmulos do plano inicial, do primeiro plano. Observem principalmente a riqueza arquitetônica. Temos aqui o túmulo do general Sampaio, no livro dos Heróis da Pátria, né? Um dos principais nomes da guerra do Paraguai. Hoje, seus restos mortais não se encontram mais nesse túmulo, mas lá na 10ª Região Militar. Curiosamente falando, trazendo um pouco da história desse túmulo, os restos mortais do Brigadeiro Sampaio, ele foi um dos corpos mais perguntados na história do Brasil. Foi primeiramente enterrado no cemitério da Ripoleta, antigamente ainda era cemitério de Buenos Aires. Foi transferido para o São João Batista do Rio de Janeiro, conhecido como Cemitério das Esteiras. Depois veio para o cemitério de São João Batista. Seus restos mortais foram retirados e levados para a 10ª Região Militar, ali no antigo, na CPOR, Suba, nas Renês, até ser transferido para a 10ª Região Militar. Aqui nós temos o túmulo da família Vigílio, tendo como um dos principais nomes enterrados nesse túmulo o Vigílio Távora. E mais ao lado, o Barão do Prado, Antônio Justo, senador Pompeu. E em meio a essas obras, infelizmente nos deparamos com uma situação um tanto deplorável, quando observamos um túmulo que infelizmente está nessa condição, nesse estado. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham, pessoal? Um absurdo, não é? Deixarmos um túmulo ficar dessa maneira. Correto? Errado, pessoal. Esse túmulo está assim de forma proposital. O simbolismo presente na arte tumular aqui é o que mais vai despertar a atenção de vocês. Mas, afinal de contas, professor São Loval Matoso, seu professor de História, de quem é esse túmulo? Nós estamos diante do túmulo de Caio Prado, praticamente um dos últimos governantes do Ceará imperial. Caio Prado, ele morreu muito jovem. Ele era o símbolo de poder, de riqueza, de beleza e status. Ele morre de febre amarela. E a sua partida foi um acontecimento trágico para a Fortaleza, para o Ceará e para o Brasil. Antes de estar aqui, ele passou por Alagoas, tinha uma relação muito próxima com o Império. Na partida, logo na sua base, é para lembrar-nos o caráter efêmero da vida. Caio Prado tinha uma vida inteira, tinha uma juventude pela frente, cobiçado pelas mulheres, desejado no seu status político, um padrão E a partir de agora, estamos iniciando uma aula de história pelo maior museu a céu aberto de Fortaleza, que é o cemitério São João Batista. Sobre a história daquele túmulo que eu mostrei para vocês, ele ali é do Eduardo, que é o Barão do Icó, conhecido como Barão do Icó. Uma das histórias que eu acho mais intrigante do Nordeste.
Eduardo Brandão, ele morava com seu pai, sua mãe e sua irmã, chamada Maria do Rosário, lá na cidade de Icó, aqui no Ceará. E ele, ao completar 20 anos, foi embora para a Europa, para poder estudar direito, né, estudar sobre o Novo Mundo. E quando ele foi embora, a irmã dele era criança. O Barão do Prata nunca casou, nunca teve filhos. E naquela época, para o homem, ele tinha que ter seus filhos, seus descendentes, para deixar sua fortuna, né? E também Maria do Rosário nunca casou. E também é do Barão do Prata, uma história rapidinho eu vou contar para vocês também, que é registrada a primeira briga de vizinhos registrada na história da humanidade, foi aqui no nosso Nordeste, no Ceará. Lá no Crato. No Crato também, lá em Icó. Ixi, Que é a briga. Icó. Explica pro pessoal por que Barão do Crato, sendo que ele é do Icó. Isso, porque era, assim, já existia um barão, né, que era o Visconde, o Fernandes Vieira, que era o Barão de Icó, e ele queria ter esse título, né? Aí o único que tinha era Crato, bota Barão do Crato, recebe Barão do Crato. E ficou. Alguns metros da casa de Eduardo Brandão existe a casa de Dona Glória Dias, que era uma fazendeira, viúva fazendeira, dona de várias fazendas, e em frente à casa dela tinha 2 pés de tamareiro, que ela tinha plantado, e lá dentro ela fazia o comércio dos seus produtos, vendia, e o barão tinha ódio do barulho, do cheiro que ficava, e ele mandou um serviçal dele vir lá e falou: diga essa velha doida que eu vou dar derrubar 2 pés de tamareiro dela. E ela disse: você vai derramar? Beleza, derrubar, mas beleza. Ela comprou 2 carroças de pólvora, parou em frente à casa dele e falou: se tu derrubar meu 2 pés de tamareiro, manda explodir tudo aqui. A gente diz que tu come terra. Falar para todo mundo. Nós viajamos até a Itália para vermos lá no Renascimento as belíssimas esculturas, mas aqui, na cidade dos vivos e dos mortos, na necrópole, nós conseguimos contemplar com perfeição a cena retratada pelo filho Barão de Arataia, era justamente os aldeanos, era justamente o sacrifício de Jesus. As lanternas no rosto de Maria e virar as lágrimas, que não eram propositais, mas que com a chuva, com a ação do tempo, você vai percebendo essas lágrimas aparecerem. Uma coisa também muito interessante é o porquê das grades. Por que se coloca grade? A delimitação do espaço. Barão vem de título de terras, terras demarcadas, propriedade privada. Até na sua morte, a família também demarca o seu espaço e protege com... É um ciclo natural da vida, pois o ser humano é apenas um microcosmo que não pode ir além da natureza humana. E é nessa perspectiva que eles nos ensinam. Por que temer a morte enquanto estamos em vida? E para isso, um conceito vai ser desenvolvido para lembrarmos que a partida é a única certeza da nossa vida. Um conceito chamado de ataraxia, o que seria um estado de imperturbabilidade da alma, que nos faz pensar, que nos faz refletir e pensar. O que te assombra em vida, que te teme a morte. E aqui, na maior necrópole do estado do Ceará, histórias se tornam vidas, histórias que se tornam memórias, histórias que se tornam santidades e graças e bênçãos, lendas, mitos, crenças. E é nesse contexto que nós convidamos a você, ao lado de Juvenal de Carvalho, que a gente possa apreciar uma das histórias mais intrigantes presentes no seu Intervenção de João Batista. Só que essa história não sou eu que vou contar. Nasceu no ano de 1915. Vocês sabem, sempre passou. A seca do 15. Pode passar para o outro lado para ver melhor. Em uma das histórias mais impactantes que aconteceu aqui no nosso Nordeste, muitos imaginavam que poderia acontecer com a menina Lúcia. Morrer de fome, na seca. Mas 2 anos depois, em 1917, Se posicionar lá naquele a menina Lúcia, que estava brincando aqui é o túmulo no quintal de sua casa,
De repente sumiu. Ela entrou na mata. E até hoje é um grande mistério o que aconteceu com a menina Lúcia. Dante João Nogueira Jucá. Aqui nós temos o túmulo dele, que é um herói. João Nogueira Jucá vive em nossa história, vive em nossa memória. Mas quem foi João Nogueira Jucá? Tinha apenas 17 anos quando tudo aconteceu. Voltava do treino, com os músculos cansados e a cabeça cheia de sonhos e planos. Quando escuto gritos, sinto o cheiro de fumaça. A casa de saúde César Carlos estava em chamas. E eu não pensei coisa no sentar ali, pois eu sabia que havia um crime. Nunca tenham medo. Nunca tenham medo. Essas foram as palavras do nosso herói. Sim, o herói. Hoje, a maior honraria do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará é a medalha João Nogueira. Pouco lembrado. É fazer com que você possa refletir e pensar que todo gesto de humanidade que você possa dar vai valer a pena. Cada minuto em estar vivo. Porque viver é de fato se eternizar. Salve João Nogueira Jucá! Uma salva de palmas para o nosso herói! Herói cearense! Porque agora recente. Me defenderá. Eu vou voltar. Mas aqueles jovens não voltaram. E o líder deles, muito jovem, grita: nós não vamos hoje, nós não vamos chegar no Brasil. Mas fundaremos hoje um colégio no céu. Independente do seu credo. E aí, pessoal, esse momento, todo mundo tava olhando vários e vários túmulos, tá certo? Que tinha em vários idiomas, como hebraico, tá? Em inglês, em francês. E a gente tava olhando, vendo as datas do nascimento daquelas pessoas, toda a arte tumular, arte muito, muito bonita, tá? Tem túmulos que parecem mausoléus, que parecem igrejas, né? Que são réplicas de igrejas, tá? É algo impressionante, é algo muito rico que temos na capital do estado do Ceará. Muito lindo, gente. Você vê que tem todo um trabalho por detrás, tem toda uma arquitetura que faz com que essas pessoas, essas figuras, elas possam transpassar, digamos assim, por tempos e tempos, que a sua memória ela possa e ela fica estabelecida aí durante anos e anos, e suas famílias também possam perpetuar. É simplesmente incrível ter essa oportunidade de entrar nesse verdadeiro museu a céu aberto. Só você tendo a oportunidade de visitar para você ver a imensidão, essa arte tumular, que perfeita, gente. Tá? E vou dizer para vocês, tá? Gente, não dá medo, viu? Apesar de ser à noite, não dá medo. A gente foi aí com uma turma de mais de 70 pessoas, tá? Nesse dia, foi o dia 27 de fevereiro, tá? A gente veio aí o túmulo do Zé Pilintra. A gente percebe que essas figuras
digamos, de outras religiões, de religiões afrodescendentes, como também o túmulo da Maria Padilha, ó, você tá vendo aí? A cruz invertida. Que essas pessoas também, hoje em dia, têm a dignidade de ser enterrada junto com os católicos, com os judeus, né? Que antes a gente sabia que existia esse preconceito, né? Então, hoje, seus entes queridos podem dar o último adeus de forma digna e podem estar visitando os túmulos dos seus parentes, sem distinção de cor, de raça, de fé. E aí, nesse sentido, a gente vê que o cemitério ele consegue aí igualar as pessoas. Mas sabemos também que os cemitérios são como as metrópoles, né? Que na realidade é uma necrópole, que temos aí os locais das áreas nobres e temos também as áreas mais periféricas, tá? E o que eu digo para vocês, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá certo? Deixe esse like, compartilha com alguém que gosta, que curte saber um pouco da história do Ceará através dessa arte tumular. E peço para você se inscrever, se não se inscreveu novamente, tá certo? E continue aí curtindo esse vídeo. Gente, infelizmente, os judeus, eles eram enterrados em um local diferente no cemitério. É como se fosse um cemitério dentro do cemitério, tá? Muitos deles até mesmo se convertiam ao catolicismo para poder ter um local para ter um enterro digno, gente. Então isso era um absurdo, né? Que bom que hoje em dia essas coisas não acontecem mais. Mas tá aí esse registro pra gente não esquecer, para essa história não mais se repetir, né? Esse absurdo. E hoje em dia as pessoas têm a oportunidade, né, de dar enterro digno aos seus entes queridos.
Chegamos a mais o final de um vídeo aqui no canal. Se você gostou, se inscreva e até mais!